Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos ainda no dia 26 de junho de 2017, mas estou gravando à noite, né, já para a apresentação do dia 27. E são muitos assuntos, são muitas informações. Eu esperei o Jornal Nacional acabar, esperei alguns sites começarem a colocar as informações no ar, até para fazer algumas críticas, alguns comentários, que eu sabia que ia acontecer algumas informações que talvez não fossem 100% dentro da realidade, né, dentro da situação. E muito provavelmente mais adiante eles vão corrigir alguma coisa, né? Mas tudo bem, vamos por partes, né? Como diria Jack o Estripador. Bom, primeiro, a principal notícia do dia, como não poderia deixar de ser, né? Apesar de uma série de outras notícias importantíssimas, a primeira notícia do dia é que Rodrigo Janot denuncia Michel Temer por corrupção passiva. E a Polícia Federal por obstrução de justiça, né? Que é a questão da gravação a gravação do Joesley Batista foi finalmente concluída junto com a denúncia da PGR, né? Procuradoria-Geral da União da República, né? E aconteceu a situação de que os dois, ao mesmo tempo, como eu tinha dito, a semana ia começar pesada. Eu fiz o vídeo ontem, deu pouca visualização, o pessoal não levou muito a sério, achou que não ia ser exatamente aquilo. Eu cantei a pedra, pelo menos eu fiz o vídeo no final de semana, postei ele nessa madrugada da meia-noite, né, para esse dia, do dia 26, e já estava cantando a pedra no final de semana do que ia acontecer na segunda-feira, né, que ia começar essa semana já desse jeito. Algumas pessoas levaram mais a sério, outras pessoas não levaram. O fato é que exatamente do jeito que eu tinha dito aconteceu, né? E aí não é que eu tenha bola de cristal, gente, é cenário. Cenário é fácil de ser previsto, está dentro da lógica, está dentro do raciocínio. O governo ia encarar vai encarar uma semana bem complexa, ainda não acabou, é só o início do negócio, calma que tem mais pela frente, né? Mas já começou com o pé na porta, né? Vamos combinar. E aí o que acontece em relação a tudo que foi comentado até aqui, né? Disseram assim, olha, vai para a Câmara vai decidir se vai ou não colocar isso em votação nesse momento, uma coisa assim. Mas o Rodrigo Maia já deu sinal de que não é para ter pressa nessa situação, que é para ter calma, para analisar isso com cuidado, com essa situação, isso, aquilo. O que ele quer dizer necessariamente? Que ele quer dizer que ele vai fazer com o Michel Temer a mesma coisa que ele fez hoje com o Aécio Neves, né, que foi feito com o Aécio Neves no Senado. Só depois do recesso. Só depois do recesso parlamentar vão ver a questão do Michel Temer. Eu cantei a pedra em alguns vídeos anteriores que Michel Temer duraria até o final do ano, pelo menos, diante da questão da votação chapa Dilma-Temer, que ele não teria mais condição de sair antes do final do ano. Até o final do ano ele fica no poder. Ele tem que ficar, uma vez que ele seja denunciado pelo STF, ele aí começa a contar o prazo de 180 dias. Então, 180 dias depois que ele for julgado no STF, e ele vai ser julgado só depois do final do recesso, isso se tiver maioria na Câmara, aí vai para o STF, aí lá vai ser votado. De lá ele entra no recesso
de 180 dias. É só no final do ano que, que existe a possibilidade da queda de Michel Temer. Antes disso, não. Então ele pelo menos, no mínimo, mais uns 4 ou 5 meses ele fica no poder, no mínimo. Neste meio tempo, dá tempo de se votar as reformas. Dá tempo de se votar as reformas, né? E as reformas estão acima do interesse da... Não que ele vá, não que o Michel Temer vai se livrar dessa, ele não vai se livrar dessa. Ele vai ser cassado, ele vai perder o mandato, né? E aí vai acontecer durante o período que ele estiver fora da presidência, ocupa o cargo Rodrigo Maia. Quando ele for cassado, é feita uma eleição interna entre a Câmara e o Senado, né, do novo presidente e vice da República por um mandato tampão até o final dessa legislação. É um mandato de um ano só, pode ser configurada, pode ser mantida a figura de Rodrigo Maia na presidência da República ou outra pessoa no lugar dele, um senador qualquer, né, ou um deputado, uma coisa assim. Alguém, pode ser formadas várias chapas, a coisa nesse sentido, mas uma composição para que haja uma presidência interina de um ano apenas. Isso é interno, isso é uma eleição interna, tá? Vai depender de uma série de acordos que devem começar a serem feitos já imediatamente, a partir de agora, né? Porque Michel Temer vai tentar fazer as reformas e nesses acordos é possível que já se monte possíveis chapas para substituição em acordão com o PMDB e o Michel Temer. Aí entra a questão. PMDB é uma organização criminosa? Segundo foi colocado aqui, foi colocado que PMDB é uma organização criminosa. E eu já vou discordar disso. Não é. Aí diz assim, Antônio, mas espera só um pouquinho. Pela lei de organização criminosa, o que define uma organização criminosa, e eu já fiz vídeo a respeito disso, está faltando um elemento aqui, que defina o PMDB como organização criminosa, que é a relação internacional, que é a situação de uma relação internacional. Então, para ser uma organização criminosa, tem que ter uma série de elementos, e um dos elementos é este. Tá? Então, enquanto não for configurada a questão de relação internacional nesse processo, não pode ser chamada de organização criminosa. Então, essa é uma das falhas do que foi apresentado nas redes sociais e na televisão hoje. Eles pegaram e disseram que trataram o PMDB como uma organização criminosa. Qual é a vantagem de tratar o PMDB, antes mesmo do PT, como uma organização criminosa? Bom, se o Michel Temer for considerado o chefão, eu já disse isso em outros vídeos, Lula não é o chefão. Tá? E aí, Lula pode ter delação premiada. Então a intenção de colocar Michel Temer como vilão principal desse processo e tratar o PMDB e não o PT como organização criminosa é desqualificar o PT como organização criminosa e desqualificar Lula como chefão do crime organizado nacional. Esse é o princípio. Então, tratar o PMDB como organização criminosa não é o caso. Está faltando um elemento aí, que é o elemento internacional, que não falta para o PT. Porque nos governos petistas houve corrupção internacional através do BNDES. E hoje o casal de marqueteiros, né, que fez campanha da Dilma foi preso por 8 anos. Eles estão, hoje também aconteceu a prisão deles por um período de 8 anos. Tudo ao mesmo tempo. Então, se eles foram presos, tá? E aí está aqui mais abaixo, mas de forma bem discreta, né? Porque diante
situação aqui, ó. João Santana e Mônica Moura são condenados por lavagem de dinheiro há 8 horas atrás, segundo esse site aqui, o G1. Tá? Só que acontece o seguinte, como é que a gente vai relevar, tratar esse assunto como algo importante no momento que o próprio presidente da República está sendo denunciado? Né? Então, claro, isso aí ficou em última instância, só que não é bem assim. Na verdade, eles fizeram a campanha da presidente Dilma Rousseff. E se eles estão sendo condenados por 8 anos é porque houve realmente aí uma série de informações que comprometem eles e que dão justificativa para uma prisão de 8 anos. E que não é maior porque eles fizeram uma delação premiada. Então a delação, a prisão é de 8 anos, mas eles vão cumprir 1/3 da pena e o resto vai ser em liberdade. É assim que funciona a coisa, né? Então, eles são réus primários, né? Se eles tiverem bom comportamento, em questão de 1/3 eles já têm a situação nesse sentido. E logo acima, Palocci é condenado a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Tá? Então, olha só, Antônio Palocci era um dos homens fortes desse processo, né? Agora, quem poderia imaginar que isso ia acontecer? Né? Antônio Palocci era um dos homens ele organizava todas as campanhas através da parte financeira, tanto as do Lula quanto as da Dilma. Isso compromete todos os governos do PT, os 4 governos do PT, todos os anos de administração petista. É isso que acontece. Porque esse homem era o homem de confiança de todos esses processos. 2 pessoas são fundamentais nessa situação. Hoje, nós teríamos, em vez de Dilma Rousseff na presidência, que caiu, nós teríamos, se não tivesse sido preso José Dirceu, ele teria sido o presidente da República, em vez da Dilma Rousseff. E podem ter certeza, José Dirceu não teria caído como Dilma caiu. Ele não teria caído. Tá? A coisa seria bem mais dura na mão do José Dirceu. A ideia era o Antônio Palocci coordenar a campanha de José Dirceu. Como ele foi encontrado corrupção nele, o que aconteceu? Ele não teve condição de ascender à presidência da República. Mas era a vez de José Dirceu. E o homem forte do governo de José Dirceu seria Antônio Palocci. Dilma veio a contragosto nessa história. O José Dirceu, ele estava ocupando a função que Dilma ocupou quando depois ela foi lançada à presidência da República. E Antônio Palocci sempre nos bastidores de todos esses governos. Ele era um dos homens fortes desses governos todos. Ele era a base disso tudo. E como é que a culpa agora de organização criminosa recai exclusivamente sobre o PMDB em um ano e meio só? Que eles são a pior coisa do Brasil neste momento. Eu não estou dizendo que eles são santos. Eu mesmo sempre disse que se der uma guerra nuclear no Brasil, sobram as formigas, as baratas e os PMDBistas. Eles são sobreviventes. Né? Eles têm exoesqueleto. Eles vão sobreviver até o final do ano, pelo menos. Só que daí dizer que eles são uma organização criminosa maior que a do PT neste momento no Brasil, e que eles são piores que o PT neste momento no Brasil, prender eles antes do PT é até jocoso, é até hilário, faça-me rir, né? Então todos os adversários do PT estão sendo presos e o PT e o Lula não estão. E como é que fica isso? Vão deixar o Lula ser candidato, vão deixar o Lula ser presidente da República, fazer ele voltar ao poder, dar foro privilegiado para ele, para Dilma Rousseff deixar ela ser candidata, né?
Já prenderam boa parte do pessoal, mas olha só, João Santana, Mônica Moura, Antônio Palocci, Vacari Neto, né, o José Dirceu, toda a turma Companhia Limitada. E aí? Como é que fica? E o Lula? Quer dizer, os amigos do Lula estão todos sendo presos, inclusive os financiadores de campanha deles. E ele é inocente. Ele é inocente. Todos os em torno dele são culpados. Mas ele e a Dilma são inocentes. E até o vice da Dilma periga ser preso antes dela. E ela não. Não acho que tem alguma coisa de estranho nesse processo todo. Parece, ou é só eu que sou cientista político, estou vendo chifre em cabeça de cavalo. Porque tá estranho. Para mim, isso tem cara de unicórnio. Pode até não existir, mas que é uma figura mítica, é. Tem uma coisa estranha aí. Tá? Então a gente tem que dar nome aos bois, e neste caso aí, eu estou achando que organização criminosa, senhor Janot e Polícia Federal, organização criminosa e rede de sustentabilidade, que para variar está entrando com a questão de base, fala em oportunidade para defesa, a oposição vê crime grave. Claro que a oposição vai ver crime grave, que a rede está considerando isso. A rede está sempre na balada do negócio. Porque a Marina Silva é pré-candidata a presidente da República. Fala nisso, saiu hoje também uma outra pesquisa onde coloca Lula na frente com 33%, aí logo em seguida Jair Bolsonaro, se não me engano, com 19%, e uns 15% Marina Silva, abaixo de Jair Bolsonaro. Isso que ela foi terceiro lugar na candidatura à presidência da República na última eleição. E ela está abaixo do Jair Bolsonaro. Aí querem colocar, aí colocariam no segundo turno, caso acontecesse hoje um segundo turno, né? Colocariam no segundo turno Lula e Jair Bolsonaro. Claro que isso é de propósito para fazer Lula ganhar do Jair Bolsonaro, né? Pelo índice de rejeição dos dois, quem ganharia provavelmente seria Lula. A ideia hoje seria essa. O projeto deles de poder é esse. Na verdade, nenhum dos três vai sequer chegar provavelmente no segundo turno. A tendência é que os três, eles só estão sendo citados porque eles são os que estão se projetando na mídia. Só que os três têm alto índice de rejeição. Alto índice de rejeição, né? Então é possível que nenhum dos três chegue sequer no segundo turno. Pelo que eu estou falando agora, até o presente momento, o cenário é esse, de alto índice de rejeição. Eles têm a melhor aprovação até agora porque são os que estão na vitrine. Quando começarem a aparecer os outros candidatos, eles com menor rejeição vão ter mais chance de crescimento. Esses que estão hoje aparecendo, muito provavelmente nem sequer vão chegar até o segundo turno. Tá? Isso eu estou falando, o pessoal vai me malhar, né? Porque todo mundo, porque o Bolsonaro, isso aqui. Eu sei, gente, mas acontece que ele é o candidato preferido do próprio Lula, do próprio PT. Porque o Bolsonaro tem um alto índice de rejeição e é fácil de bater nele. Ele reage quando tu bate nele, ele reage. É o candidato perfeito para o Lula e para quem é da esquerda. Porque eles vão taxar ele de ditador, de reacionário, de fascista e companhia limitada, e a postura dele vai fazer com que ele se comporte em alguns momentos, ou tenha coisas do passado dele, do comportamento dele, que ele vai ser vendido como alguém nesse sentido, dessa maneira. Ele seria muito melhor candidato a vice do que candidato a presidente. Se ele for candidato a vice, ele pode agregar valor a uma campanha de direita. Tá? E eu, se fosse ele, dava uma de esperto e saía candidato a vice de alguém. Porque ele vai reforçar uma campanha muito... Ele está novo, ele ainda é deputado federal. Sai candidato a Senado. Ele tem chance de ser eleito senador neste momento. Ele tem uma ótima campanha para Senado agora, para Jair Bolsonaro. Ou para vice. Agora, sair candidato a presidente da República neste momento, ele está colocando o próprio país em risco, porque é exatamente um projeto da esquerda
inflar o ego do Jair Bolsonaro e depois derrubar ele no segundo turno. É o projeto da esquerda. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas é o projeto deles. Tá? Isso é a estratégia deles. Eles fazem isso nesse momento. Tem gente da esquerda infiltrada nos movimentos pró-Bolsonaro para insuflar esse sentimento, essa situação e colocar ele nessa berlinda. Isso aí vai ser prejudicial para o país se acontecer. Eu estou avisando, ninguém precisa acreditar em mim, ninguém precisa gostar do que eu estou falando, mas é a realidade. Né? E aí saiu essa disputa, esse negócio. Na minha opinião, em 2018, nenhum desses que eu citei agora, Lula, Jair Bolsonaro e Marina Silva, chegará até o segundo turno. Vocês podem cobrar isso depois de mim. Hoje, nesse cenário, na atual conjuntura, no atual momento político que nós estamos vivendo, a imagem dos três é extremamente prejudicada, né? O índice de rejeição deles é muito alto e muito provavelmente os três não chegarão até o segundo turno. Tá? Isso é uma opinião que eu tenho como técnico. Depois vocês digam se eu falei a verdade, se eu estava certo ou não. Pode ser que mude alguma coisa até lá? Pode. Neste momento o cenário é esse. Tá? E aí a gente está vendo essa realidade. Então, assim, o nosso presidente da República, até o final do ano, ele vai durar um pouquinho, né? Mas vai cair sim. Vai entrar o Rodrigo Maia por tempo definido, né? No máximo 3 meses também. E aí ele vai convocar um novo pleito, né? Que é provisório, indireto, né? Um mês, provavelmente, a tendência é que seja em um mês a situação, uma eleição interna da Câmara e do Senado, né? E vai trazer um presidente para o mandato tampão até as eleições de 2018. Tá? Esta é a situação, este é o cenário. O PMDB não vai ser considerado uma organização criminosa quando for analisado isso pelo STF, porque falta um elemento, o elemento de crime internacional, que isso define essa situação. É possível que algumas prisões aconteçam neste interim, né? E ainda tem a questão do BNDES, ainda tem a questão das contas na Suíça, e ainda tem as questões referentes as organizações criminosas que estão sendo julgadas pelo STF e pelo TSE. Não dá para mais confiar depois do Gilmar Mendes, das posturas dele. Eu tenho a impressão que, para mim, assim, se qualquer coisa cair na mão de Gilmar Mendes, é terra arrasada. Vai ser julgado como nada, porque ele simplesmente está engavetando tudo. Tá? Então não confiem no Gilmar Mendes para combater a corrupção, que ele não vai fazer, e com os 2 ministros lá colocados pelo Michel Temer, aí pode ser considerado aí que eles tenham sido influenciados de alguma maneira, e isso pode comprometer inclusive o próprio Gilmar Mendes e esses ministros, caso aconteça algum tipo de condenação ao PMDB. Tá? Então pode haver aí um agravante que sobre para o judiciário. Pode. Não estou dizendo que vai acontecer. É muito raro esse tipo de coisa acontecer, eu não vi até hoje acontecer. Mas, se acontecer alguma coisa em relação ao PMDB, o TSE pode ser comprometido nesse processo. Porque uma vez que for considerado organização criminosa esse processo, os ministros indicados por Michel Temer podem ser comprometidos. Os ministros indicados por Michel Temer podem ser comprometidos. Então há aí um risco nesse aspecto, né? Vamos ver, tem muita coisa para rolar. Esse é só o primeiro dia da semana, gente. Só o primeiro dia da semana, tá? Então
Eu acredito que eu dei um relatório do que realmente está acontecendo. Desculpa, o vídeo se prolongou um pouquinho mais do que eu queria, mas é que eram muitos assuntos e eles estavam interligados, apesar de que a televisão não liga eles, não coloca eles como sendo uma coisa só, mas é uma coisa só, né? É um cenário. O que eu pintei para vocês aqui é o cenário, né? O cenário do dia de hoje, que vai ser ampliado durante a semana, tá? Então fiquem atentos. E muito obrigado pela atenção dispensada.